Oi, turma. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, nossa última aula, certo? Sobre aí, sinais vitais. Quando a gente falar de sinais vitais, tá? Nós falamos do metabolismo que algumas regiões do nosso corpo elas vão exercer a fim de demonstrar algum tipo de normalidade ou de anormalidade de alguns processos fisiológicos que acontecem no nosso corpo, tá bom? Então, a gente tem que saber que dentro do corpo existem alguns órgãos que eles são considerados como os órgãos vitais, que eles são necessários para o desenvolvimento humano, tá bom? Então a gente pode citar como exemplo aí o cérebro e o coração. O cérebro ele controla grande maioria das atividades, principalmente aquelas que são controladas pelo sistema nervoso. E o coração vai ter ali como principal função vital contrair e relaxar para que o sangue ele possa exercer ali um fluxo, né, unidirecional e que faça com que esse sangue ele chegue a todos os órgãos. Se a gente tiver as funções do cérebro e do coração, por exemplo, sendo ali modificadas, a gente pode ter o indivíduo esboçando alguma reação de que algo de errado está acontecendo dentro do seu corpo. Então, aqui são algumas funções, né, essenciais à manutenção da vida. São pontos que todo indivíduo ele precisa ter dentro do seu organismo. Caso contrário, algum tipo de função vai ser desregulada. Então, proteção, locomoção, nutrição, circulação do sangue, respiração, excreção de resíduos, integração com o meio, né, em que o indivíduo vive e reprodução. Caso haja alguma dessas funções sendo aí prejudicadas ou alteradas, a gente tem o organismo dando alguma resposta, tá? Então, quando falarmos de sinais vitais, a gente pode defini-los como aqueles sinais que indicam a existência de vida. Para que o indivíduo ele seja considerado vivo, esses sinais eles devem estar à mostra, né? E a gente vai ver que eles são expressos em valores. Cada valor desse vai indicar um nível de regularidade desse sinal dentro do organismo. Então, dentre os sinais vitais que existem, a gente vai estar falando aí da temperatura, do pulso, da respiração e da pressão arterial, tá bom? Então, todos esses sinais, eles são de fácil percepção. E aí, caso exista ausência de um deles ou algum tipo de alteração, é possível identificá-la através de algumas técnicas. Então, o primeiro sinal vital, que nós vamos falar aqui, é a temperatura corporal, tá? Ela é um resultado do equilíbrio térmico entre o meio externo e o meio interno do corpo de um indivíduo, tá bom? E também está ali interligado com o ganho e a perda de calor que o organismo vai estar exercendo ali durante algum tipo de atividade. A temperatura é um importante indicador da atividade metabólica. Então, o calor, que é produzido pelos músculos e pelos nossos movimentos, eles estão induzindo aí diretamente diversos metabolismos, tá bom? De forma que o indivíduo ele tenha ali uma atividade pré-determinada sendo exercida de forma correta e logo após isso o indivíduo ele se sente bem, né? Não se sente com nenhum tipo de alteração. Então, as variações que podem alterar a temperatura do corpo, ela fica ligada ali a alguns fatores fisiológicos, como exercícios, digestão, temperatura ambiente e estado emocional. Então, a febre, por exemplo, né, ela pode ser resultante de um estado emocional, assim como também o aumento de temperatura no corpo pode ser devido a um exercício que o indivíduo faz e os músculos do corpo vai produzir muito calor, consequentemente, a temperatura ali, ela tende a aumentar bastante.
Então, o nosso corpo, ele tem aí uma temperatura média normal que vai variar de 35,9 graus Celsius a 37,2 graus Celsius, tá? É o valor aí que nós temos para poder estar classificando a temperatura de um indivíduo até então saudável, né? Que não apresenta nenhuma baixa e nenhuma alta de temperatura. Então, a temperatura do corpo normalmente ela fica entre esses dois valores, tá bom? Então, o corpo humano ele vai perder calor através de alguns processos, né? Os três que a gente encontra aqui é a eliminação, a evaporação e a condução. Quando a gente falar de eliminação, a gente fala que o indivíduo ele vai eliminar calor do corpo através das fezes, através da urina, da saliva ou da respiração. Já a evaporação, ela vai acontecer através da pele, tá? Onde o indivíduo ele vai ser exposto a elevadas temperaturas e isso faz com que o indivíduo ele passe a suar mais, né? Vai acontecer o processo de sudorese. E aí, essa sudorese, ela é evidente aí na perca, né, de calor ali que o corpo está expelindo. E a condução vai ser a troca de calor entre o sangue e o ambiente, tá bom? Então, quanto mais sangue a gente estiver circulando no corpo, maior vai ser a troca de calor com o meio, tá certo? Então, aqui é o material utilizado para fazer a aferição de temperatura corporal. É o que nós chamamos de termômetro, certo? Esses termômetros, eles tanto podem ser convencionais, como podem ser digitais. Aqui, a imagem de um termômetro convencional, tá? Eles possuem ali mercúrio dentro deles, que é o mercúrio que vai indicar a temperatura do indivíduo, tá bom? E aqui nós temos o termômetro digital, onde a gente tem um sensor que ele vai indicar ali a temperatura que o indivíduo ele está tendo ali no seu corpo. Aqui a gente vai ver os principais locais de verificação da temperatura corporal, tá? Não se enganem, a temperatura não é medida apenas ali com o termômetro abaixo do braço. Existem outros locais aos quais pode ser feito esse processo de aferição. Então, aqui é o primeiro local para ser feita a aferição da temperatura é a boca, certo? Então, a gente tem aí a via oral ou bucal para se fazer a aferição aí da temperatura do indivíduo. Aqui, a gente tem que estabelecer um parâmetro de que dentro da boca, a temperatura média ela varia de 36,2 graus Celsius a 37 graus Celsius. Então, deve-se ficar atento a essas variações, né? A fim de não se confundir com o nível já de aumento da temperatura. Aqui o termômetro ele deve ficar por cerca de 3 minutos sob a língua do indivíduo, com o indivíduo sentado, tá? Ou deitado, tá bom? Então, a gente vai ter aí o termômetro sendo colocado sob a língua, abaixo da língua do indivíduo. E aí permanece por cerca de 3 minutos, assim, tá? E é tempo suficiente para que a temperatura ela seja mensurada. A via axilar é uma outra via também, onde é bem comum, é mais comum de ser feita a aferição. Aqui a temperatura média, ela varia entre 36 graus Celsius e 36,8, tá bom? Aqui, essa via ela está mais sujeita à ação de fatores externos. Então, quando você mede a temperatura ali na via axilar, o calor, né, ambiente, a umidade, podem aí alterar também esses valores. Então, é o local mais comum, né, onde acontece a aferição e, ao mesmo tempo, é onde está ali mais sujeito a uma margem de erro, tá? Aqui o termômetro ele deve ser mantido sob a axila seca de 3 a 5 minutos, com o indivíduo sentado ou deitado, tá bom? A via retal, ela é mais comum de acontecer em crianças, né, em hospitais. É uma das vias mais precisas para se medir a temperatura.
tá bom? Aqui a temperatura média ela varia de 36,4 graus Celsius a 37 graus Celsius. O termômetro aqui ele deve sofrer, né, um processo de higienização a cada uso, devendo ser lavado, seco e lubrificado para ser introduzido no reto da criança. Então aqui ele passa 3 minutos naquele local, tá? De forma que a temperatura ela seja medida, tá bom? Aqui a verificação ela é mais precisa, pois sofre menos influências de fatores externos. Alguns pontos sobre a questão da aferição de temperatura. Não se deve, né, verificar a temperatura de vítimas inconscientes ou após crianças que ingeriram algum tipo de líquido frio ou quente, após extração dentária ou algum tipo de inflamação na cavidade oral, pois são fatores que podem ali acabar mudando a temperatura do local. Não pode se verificar a temperatura em vítimas de queimadura no tórax ou que tiveram algum processo inflamatório na axila ou alguma fratura dos membros superiores, pois também são fatores que podem dar ali alterações de temperatura. Esse primeiro ponto na região da boca, esse segundo na região da axila e agora esse terceiro na região retal, né? Não se pode ser feita a mensuração de temperatura, a aferição, em indivíduos que tiverem passado por qualquer tipo de procedimento cirúrgico no reto, pois é um fator que também vai estar lidando a questão da temperatura alterada. Então, aqui a gente tem alguns valores, tá? Para classificar a temperatura do indivíduo. Nessa primeira coluna, a gente tem a nomenclatura, que é aplicada ao estado térmico em que o indivíduo se encontra, e ao lado a gente tem os valores aí de temperatura variando na escala de Celsius, tá bom? Então, aqui a gente tem a temperatura subnormal, ela varia de 34 a 36, tá? A temperatura normal, padrão, varia de 36 a 37 graus Celsius. O indivíduo ele entra em estado febril quando a temperatura está de 37 a 38 graus Celsius. E a febre propriamente dita, ela vai ser instalada ali em temperaturas que estão entre 38 e 39 graus Celsius. Uma febre alta, né, que é o que nós chamamos de pirexia, vai nos mostrar valores que estejam entre 39 e 40 graus Celsius. E a febre muito alta, que é a hiperpirexia, varia com valores aí de 40 a 41 graus Celsius. Aqui o indivíduo ele já pode apresentar algum tipo de resposta à febre, tá certo? Então, aqui novamente, esse processo de temperatura, né? Aí de 41 graus ou mais Celsius, a gente tem um processo de hipertermia, o indivíduo com quadro febril muito alto, de 39,6 a 41, a questão da febre alta, de 37,6 a 39,5 graus Celsius, é o indivíduo com estado febril, com a febre instalada, e a temperatura normal se encontra entre 36 e 37,5 graus Celsius. O indivíduo com hipotermia, né, ele se encontra aí com 35. Hipotermia é a questão ali da temperatura muito baixa, né? Então o indivíduo, ele já está ali com frio, certo? A temperatura corporal, ela é influenciada, tá? Pela hipófise, que é uma glândula que a gente encontra lá na região do crânio, tá bom? Quando o indivíduo está perdendo muito calor dentro do seu corpo, o indivíduo vai apresentar um aumento aí da sua temperatura, que é o que vai estar caracterizando a febre. Algumas vezes, né, a febre ela é um sinal de defesa, é uma resposta quando o indivíduo ele tem alguma infecção, né, algum AVC, algum traumatismo, tendo ali a febre como uma resposta. Então aqui a gente tem alguns sintomas, tá, que uma pessoa com febre pode estar apresentando.
com perda de apetite, mal-estar, pulso rápido, sudorese, temperatura acima de 40 graus Celsius, respiração rápida, hiperemia da pele, calafrios e cefaleia. Pessoa com febre, ela pode indicar todos esses fatores. Se o indivíduo ele está num estado febril muito alto, tá? Pode-se colocar uma compressão úmida na testa, cabeça, pescoço, axila ou virilha de uma pessoa, tá? Com a finalidade de que haja ali uma diminuição da temperatura, pois esses locais a gente consegue encontrar uma grande variedade de vasos sanguíneos, tá bom? Quando a febre ela atingir um adulto, o adulto pode se submeter a um banho frio e depois ele ser coberto, tá? Ainda pode ser colocado ali um ventilador, né, próximo à pessoa com febre, a fim de amenizar as altas temperaturas que o indivíduo poderá estar apresentando. Alguns remédios, tá? Eles conseguem controlar a febre, são as drogas antipiréticas, como aspirina, dipirona e paracetamol, tá? Elas conseguem ali regular a região do hipotálamo, que é uma região onde vai acontecer a regulamentação da temperatura, tá bom? E esses remédios, né, só podem ser usados após o diagnóstico, após o indivíduo ele confirmar ali que está com febre. Caso contrário, não pode se fazer o uso desses medicamentos, né? Só porque notou que a temperatura talvez tenha alterado. Aqui, os primeiros socorros, que são esses que a gente citou, só devem ser feitos quando a temperatura estiver muito alta, né? Acima de 40 graus Celsius. Pois a febre é uma defesa orgânica. Dessa forma, ela pode não estar representando ali um sinal, né, agressivo ao corpo do indivíduo, e o tratamento da febre deve ser de suas causas. Então, será que o indivíduo está com infecção? Será que ele está com inflamação? Esses pontos é que devem ser tratados para que a febre ela tenha ali uma redução, tá bom? Para que a temperatura reduza. O pulso, tá? Ele vai apresentar para a gente características quanto à questão da pressão que o coração exerce sobre o sangue. Então, a velocidade que o sangue está dentro de um vaso sanguíneo é medida através do pulso, tá? As artérias, elas têm uma camada muscular lisa no seu interior que vão ocasionar essas pequenas pulsações que são perceptíveis quando se faz algum tipo de palpação, tá bom? O pulso ele tem uma relação direta com a temperatura do corpo, tá? E aí, às vezes, a pessoa, quando está com febre, ela pode ter a sua pulsação sendo alterada. Aqui, a gente tem algumas classificações para a questão do pulso, tá bom? De acordo aí com a alteração de ritmo, a tensão, a frequência e o volume. Então, quando o ritmo, né, quando a pulsação está normal, a gente fala que a gente tem um pulso rítmico. E quando o pulso ele está alterado, nós dizemos que temos um pulso arrítmico, tá bom? A tensão é um fator, tá, que pode alterar a questão do pulso. A frequência também é um outro fator. E o volume, né? Dentro do vaso, a gente tem muito sangue ou tem pouco sangue. Isso também pode variar aí a questão da pulsação. Então, um pulso cheio é aquele pulso normal e um pulso filiforme é aquele pulso anormal, é o pulso fraco, tá bom? Aqui é a variação, tá, do pulso. Todas as variações acontecem de batimentos por minutos, né, BPM. Então, homens adultos têm aí de 60 a 70 pulsações por minuto, mulheres adultas de 70 a 80, crianças acima de 7 anos de 80 a 90, crianças de 1 a 7 anos de 80 a 120, crianças abaixo de 1 ano de 110 a 130
e recém-nascidos de 130 a 160. Então, vê que quanto mais novo é o indivíduo, mais pulsos acontecem, tá? Isso porque o coração ainda não tem um controle adequado de pulsação, consequentemente, os vasos também não terão. A alteração na frequência do pulso, ela pode indicar algum tipo de alteração na quantidade de fluxo sanguíneo que exista dentro ali dos vasos de um indivíduo, tá certo? O pulso ele pode ter um aumento, né, um agravamento com alguns fatores, como digestão, exercícios físicos, banho frio, estado de excitação emocional e qualquer estado de reatividade do organismo, tá? Quando o indivíduo ele desmaia, a pulsação ela vem a diminuir, tá? Então o sangue ele vai reduzir ali a sua velocidade de fluxo dentro do vaso sanguíneo. Então, através do pulso, tá, é possível avaliar se a circulação ou funcionamento do coração está normal ou não, tá? E aí, para se ter uma verificação adequada da pulsação, é indicado, né, que o indivíduo ele sente, deixe o braço numa posição relaxada. É indicado a utilização do dedo indicador médio ou anular para ser feita a sensação ali, né, do pulso de um indivíduo, fazendo uma certa pressão sobre a região do vaso. Não se pode usar o polegar para não ocorrer o risco do indivíduo sentir a própria pulsação, o que é muito comum, uma vez que aqui próximo ao polegar nós temos a artéria radial, que também é uma artéria de fácil pulsação. Então, quando o indivíduo vai fazer a aferição com o polegar, ele pode acabar sentindo a pulsação dele, né, e não a do paciente. E contar no relógio as pulsações num período de 1 minuto, né, de 60 segundos. E aí, dentro desse período, é descritas as características do pulso. Aqui nós temos os principais locais, né, os principais vasos sanguíneos, as quais podem ser feitas a verificação da pulsação. Então, a artéria braquial, radial, cubital e ulnar, que se localizam no membro superior, são artérias de grande calibre, tá? E que ajudam bastante no processo de sentir a pulsação. Assim como a artéria femoral, que se localiza no membro inferior, a artéria pediosa, localizada lá no pé. No pescoço, a gente tem a artéria carótida, e na região da face, ali próxima à região da orelha, a gente encontra a artéria temporal, de fácil pulsação também. E a gente tem ali a artéria radial, próxima ao polegar. Artéria também, a qual, se é bem efetiva, a verificação do pulso, tá bom? Aqui, certo? Outros locais, né, que a gente pode estar observando a questão do pulso, como o pulso poplíteo, que se encontra ali atrás do joelho, e o pulso tibial posterior, tá bom? Então, vejam aqui, né, a aferição da pulsação radial, braquial, carótida e pedioso. O pulso radial, ele pode ser sentido na frente do punho, tá? Então, de frente para o punho, coloca-se ali os dois dedos, né? O indicador e o dedo médio, e até mesmo o anelar, se preciso, para ser feita a aferição da pulsação. O pulso carotídeo, ele é localizado ali na região do pescoço, então nas lateralidades pode-se pressionar e sente-se a questão da pulsação desse vaso, que é bem calibroso, tá bom? Tanto a artéria radial como a carótida são as mais fáceis de localizar o pulso. Nas outras existe ali uma certa dificuldade, mas não é impossível, tá? Quanto à questão do pulso, né, a gente vai ter aí algumas terminologias que são aplicadas à forma como o pulso está acontecendo. Então, o pulso normocárdico é aquele que o batimento cardíaco do indivíduo está normal. O pulso rítmico é aquele em que os intervalos entre os batimentos são iguais.
O pulso arrítmico é aquele que os intervalos entre um pulso e outro não é igual, são desiguais. O pulso dicrótico é aquele que dá a impressão que o indivíduo tem 2 batimentos ao mesmo tempo. A taquisfigmia é quando o indivíduo está com o pulso acelerado e a braxisfigmia é quando a frequência do pulso está abaixo da faixa normal. O pulso filiforme é aquele a qual a gente tem a redução da força ou do volume do pulso periférico, tá? Respiração é um outro sinal vital que pode ser mensurado, tá? Ele é um sinal aí essencial à vida, aonde o indivíduo ele vai ter 2 processos, que é o processo de inspiração e o processo de expiração, tá? Durante a inspiração, o indivíduo ele vai pôr o oxigênio para dentro dos pulmões e durante o processo de expiração, ele vai colocar o ar para fora. Então, esse ar que chega até a região pulmonar, ele vai chegar até os capilares sanguíneos, onde acontece o processo de troca gasosa entre alvéolo pulmonar e capilar, e isso vai fazer com que o sangue ele se torne oxigenado, tá bom? Então, aqui, o indivíduo, no processo de inspiração, aonde ele vai puxar o ar pelas vias aéreas e vai expandir o campo pulmonar. E aqui a expiração, onde o indivíduo ele vai exalar o ar que estava dentro do pulmão. Ele vai colocar para fora, deixando o pulmão com ali um tamanho reduzido. Então, quando o indivíduo ele tem uma inspiração e uma expiração, nós temos ali um movimento respiratório. A contagem da respiração ela pode ser feita através da observação, tá, do tórax de um indivíduo, se for mulher, ou ainda mais do abdômen, se for um homem ou uma criança. São os locais em que a gente consegue ver os movimentos decorrentes da inspiração e da expiração, tá? Durante, né, 1 minuto, o indivíduo tem aí de 14 a 20 respirações. Isso homem. A mulher, ela vai ter de 16 a 22 e a criança, nos primeiros meses de vida por minuto, tem de 40 a 50 respirações por minuto, tá? Então, essa contagem, ela é feita junto com um movimento respiratório. Então, o indivíduo tem que ter uma inspiração e uma expiração para ter-se aí um movimento. E ao final, depois de 14 processos desse, ou 20, ou 16, ou 22, a gente vai ter os valores médios respiratórios, dependendo do indivíduo. Aqui são os tipos de respiração que a gente consegue encontrar. A eupneia é quando o indivíduo ele está ali com uma respiração, né, regular, sem dificuldade e na frequência média. Então, é o indivíduo respirando de forma normal. A apneia é a ausência dos movimentos respiratórios, onde o indivíduo ele tem ali uma parada respiratória, isso pode levar a óbito. A dispneia é a dificuldade na execução dos movimentos respiratórios. A bradipneia é a diminuição na frequência média dos movimentos respiratórios. A taquipneia é a aceleração dos movimentos respiratórios. A ortopneia é o evento onde o indivíduo ele só consegue respirar sentado. E a hiperpneia ou hiperventilação é quando ocorre o aumento da frequência e da profundidade dos movimentos respiratórios. Então, dependendo de como estiver a respiração do indivíduo, ela pode se classificar nesses termos, tá bom? Com a finalidade de demonstrar se a respiração ela está acontecendo de forma correta ou não. A pressão arterial é um outro sinal vital que a gente encontra, certo? Onde ela vai ser expressa através da pressão do sangue, né? Que depende da força de contração do coração, do grau de distensibilidade no sistema arterial, ou seja, as pulsações, e da quantidade de sangue e sua viscosidade, se é um sangue muito grosso ou um sangue muito fino.
Aqui a gente tem alguns valores que são dados aos conceitos de pressão arterial. Dois conceitos são muito comuns, né? Que é a hipertensão e a hipotensão. A hipertensão, a pressão arterial está acima da média, e a hipotensão, a pressão arterial está inferior à média. Então, a gente pode atribuir dois valores, que é a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica é aquela que envolve a contração do músculo cardíaco, e a pressão diastólica é aquela que envolve o relaxamento. Então, numa pressão normal, a sistólica é comum que seja menor que 120 e a diastólica menor que 80. A pré-hipertensão, a pressão sistólica fica entre 120 e 139 e a diastólica entre 80 e 89. E aí nós temos aqui alguns quadros, né, de agravamento. Aqui a crise hipertensiva, que é a emergência médica, a pressão sistólica é maior que 180 e a diastólica é maior que 110. Então, nesses casos, o indivíduo tem ali, né, um aumento da pressão arterial, precisando de emergência médica para que não seja ocasionado nenhum tipo ali de dano. Então, para se medir a pressão do indivíduo, a pessoa ela deve estar sentada, né, semi-sentada ou deitada, que no caso é a melhor posição. O material utilizado é um esfigmomanômetro, tá? Esfigmomanômetro e um estetoscópio, onde é verificado ali a escuta da pulsação e, ao mesmo tempo, é feita a aferição da pressão arterial, tá? Aqui é o passo a passo de como é mensurada essa pressão. A primeira coisa a ser feita é tranquilizar a pessoa, informar que vai ser medida a pressão. O braço deve estar apoiado ao mesmo nível do coração para facilitar a localização da artéria braquial, que é onde normalmente é feita ali a aferição da pressão arterial. Colocar o manguito ao redor do braço, ou seja, a gente vai colocar ali o material, né, que vai medir a pressão ao redor do braço do indivíduo, aqui acima do cotovelo, né, 4 dedos, com a finalidade de que realmente fique em cima da artéria braquial. Fechar a saída de ar e insuflar até que o ponteiro atinja a marca de 200, tá? Fazendo aí com que muitas vezes essa pressão dentro do equipamento ela vá até mais alta, tá? Então, depois disso, a pressão ela vai ser indicada, tá? E no final consegue-se observar no visor o valor que foi atribuído, tá bom?